Olá pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula do curso de Linguagem C do canal da Programação. Nesta aula, irei falar dos operadores relacionais e dos operadores lógicos. Esses operadores são para testar condições, por exemplo, se uma condição é verdadeira ou falsa, e em seguida decidir qual instrução executar. Os operadores relacionais são usados para comparar dois valores, e os operadores lógicos é para quando queremos testar mais de uma variável. Eles são muito utilizados em laços de condição, mas não se preocupe com isso agora. A gente vai ver isso nas próximas aulas, beleza? Nesta tabela, temos os operadores relacionais, que são maior que ou igual, menor que ou igual, igual. Então, assim, para a gente representar o sinal de igual, utilizamos dois sinais de igual, beleza? E quando utilizamos apenas um sinal de igual, é para atribuição, como vimos nas outras aulas, beleza? Então lembre-se disso, porque isso confunde muitas pessoas. Também não podemos utilizar na linguagem C igual maior, igual menor e menor maior. Eles não são válidos, beleza? Temos, por fim, o diferente, que a gente utiliza um ponto de exclamação na frente, beleza? Um ponto de exclamação em igual. Agora temos nessa tabela os operadores lógicos. O AND, que significa e, que é representado por dois E comerciais. O OR, que significa ou, e é representado por duas barras verticais. E o NOT, que é negação, que é representado por um ponto de exclamação. Esse operador negação vai fazer com que, por exemplo, se minha condição for verdadeira, ele vai inverter para falso e vice-versa. Então assim, se minha condição for verdadeira, ele inverte para falso, e se for falso, ele inverte para verdadeiro. Beleza, pessoal? Agora, então, vamos para o Dev C++ para entendermos melhor na prática. Vamos declarar três variáveis do tipo int. Int, vamos dar o nome de x e vamos atribuir a ela o valor 20. Int y agora, e vamos atribuir o valor 10. E por fim, int r, que vai ser o nosso resultado, beleza? Agora vamos colocar a variável r aqui, vamos atribuir ela a seguinte condição: x maior que y, and ou e, né? Y menor que x. Agora vamos colocar o nosso famoso printf, beleza? Para que o resultado seja exibido na tela. Resultado %d, porque a nossa variável é do tipo int, barra invertida n para quebra de linha, vírgula, e a nossa variável r. Por fim, vamos colocar o system pause. Então podemos ver que estamos utilizando dois operadores relacionais, que são o maior que e o menor que servem para comparar dois valores, que nesse caso é o x que vale 20 e o y que vale 10. Então esses operadores relacionais estão comparando esses dois valores. E também estamos utilizando um operador lógico, que é o AND, que é esse daqui, que traduzido do inglês significa e, que serve para testar mais de uma variável, que nesse caso estamos testando duas variáveis, a x e a y. Uma coisa muito importante é que usamos o operador AND quando queremos que a primeira condição dependa da segunda para que seja verdadeira. Por isso esse operador se chama AND, pois é uma e outra. Agora, quando queremos que a primeira condição não dependa da segunda para ser verdadeira, usamos o operador OR, que do inglês significa ou. Por isso chamamos esse operador de OR, porque é uma ou outra. Veremos como funciona esse operador OR daqui a pouco, mas vamos nos concentrar nesse primeiro momento desse código. O resultado desta condição tem que dar verdadeiro, porque podemos ver que x, que vale 20, é maior que y, que vale 10, né? E nessa segunda condição, podemos ver que y, que vale 10,
é menor que x, que vale 20, beleza? Então vamos compilar e executar o nosso código para ver qual vai ser o resultado que o nosso programa vai nos dar. Exibiu 1, ou seja, verdadeiro. Nesse exemplo de código, consideramos 1 para verdadeiro e 0 para falso. Então pode ficar tranquilo que esse código está correto sim, beleza? Até podemos fazer com que exiba na tela as palavras verdadeiro e falso. Para isso podemos usar o laço de condição if. Mas como eu disse, vamos ver isso nas próximas aulas, tá bom? Agora vamos mudar o operador relacional da condição 2 para igual. E nesse caso aqui temos o menor que, então vamos mudar para igual. Agora o nosso resultado tem que dar falso, pois y não é igual a x, né? Porque x é igual a 20 e y é igual a 10. Como estamos usando o operador lógico AND, que é esse aqui, então basta uma condição não verdadeira para o nosso resultado ser falso, beleza? Então vamos compilar e executar o nosso código. Exibiu 0, ou seja, o nosso resultado é falso, beleza? Agora vamos entender como funciona o operador lógico NOT. Usamos esse operador quando queremos inverter uma condição de verdadeira para falsa e vice-versa, né? De falsa para verdadeira, beleza? A gente coloca esse operador NOT sempre na frente de cada condição. Por exemplo, vamos botar aqui na condição 2, o operador NOT, que é o ponto de exclamação. Beleza? A gente sempre põe ele na frente de cada condição. Ou seja, o que vai acontecer aqui? A nossa condição aqui não é verdadeira, porque y não é igual a x. Mas ao a gente colocar o operador lógico NOT na frente dessa condição, isso aqui vai inverter para verdadeira. Vai continuar sendo falsa, mas o nosso resultado final vai inverter para verdadeiro. Beleza? Então vamos compilar e ver como é que vai ficar. Vamos executar. Aí, mudou para 1, ou seja, verdadeira, beleza? Vamos entender agora como funciona o operador lógico OR, que do inglês significa OU, que é representado por duas barras verticais. Quando usamos esse operador, significa que basta uma condição ser correta para o nosso resultado ser verdadeiro, beleza? Ou seja, é uma ou outra. Vamos substituir, então, esse operador AND pelo OR, que é duas barras verticais, e vamos retirar esse operador NOT. Temos então uma condição correta, que é essa daqui, e uma condição incorreta, que é essa daqui. Como estamos usando o operador OR, basta uma ser correta para que o nosso resultado seja verdadeiro. Se estivéssemos utilizando o operador AND, esse nosso resultado seria falso, pois as duas teriam que ser corretas para o nosso resultado ser verdadeiro. Então agora vamos compilar e executar o nosso código. Exibiu 1, ou seja, verdadeiro. Então isso prova que quando usamos o operador lógico OR, basta uma condição ser correta para que o nosso resultado seja verdadeiro, beleza? Então, essa foi a quinta aula do nosso curso de linguagem C. Peço que deixe seu like e se inscreva para fortalecer o canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vou deixar o material usado nesta aula disponível para download na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Até a próxima aula!